Salve, salve, meu caro, minha querida, tudo certinho por aí? Professor Helder na área, redes sociais aí embaixo, como sempre, para você dar uma olhadinha aí se quiser e tiver alguma dúvida, certo? E vamos lá começar aí mais uma aulinha, galerinha. Na aula de hoje vamos falar sobre língua portuguesa e, de novo, interpretação de textos. Hoje, fazendo exercícios e observando, então, como aquelas aplicações dos conceitos da aula passada efetivamente se fazem presentes na parte, né, enfim, das questões. Legal? Então, bora lá, chega junto! Bom, meu querido e minha querida, a ideia aqui, certo, é que você entenda então certinho como que esses elementos funcionam e de que maneira eles vão aparecer aí presentes dentro das questões, legal? No geral, gente, essas questõezinhas de interpretação, certo? Não importa se é no Enem, se é em outra prova de vestibular, se é até mesmo uma prova de concurso público, não é? Os conteúdos programáticos da parte interpretativa, eles vão se enquadrar dentro dessa ordem aqui, ó, certo? Eles vão solicitar que você tenha, ó, noções associadas a assunto, tema, tese, argumento, vozes textuais, tá certo? Então a ideia aqui é assim, ó, ele quer que você seja capaz, dentro de uma interpretação textual, de reconhecer qual é o assunto, qual é o tema, ou seja, se o texto é figurativo, se o texto é temático, qual é a tese que foi mencionada e defendida pelo autor, ou seja, se você é capaz de identificar um elemento que fica implícito no texto, que não está escrito efetivamente ali, se você também é capaz de identificar agora sim elementos explícitos, por exemplo, os argumentos que foram mobilizados, de que maneira esses argumentos efetivamente apareceram no texto, né, galera? Quais são as vozes textuais? Por exemplo, o cara pode ter citado filósofos, sociólogos, ter citado outras pessoas ali dentro da redação e tal, e como essas citações efetivamente também contribuem pro significado, tá bom? Da sua textualidade. Isso é algo bastante recorrente, né, gente? E extremamente importante dentro de qualquer prova de vestibular. Claro, principalmente provas, certo, no estilo do Enem, até mesmo vestibulares mesmo, mas também concursos públicos, assim, também cobram coisas do gênero, tá legal? Noções também, gente, de topicalização do texto, certo? De paragrafação, da própria articulação e da progressão entre as ideias, são coisas que aparecem recorrentemente também dentro de questões de vestibular e do Enem. Olha só, a topicalização nada mais é do que a presença de tópicos frasais dentro da estrutura do texto. O que é um tópico frasal? O tópico frasal é uma espécie de antecipação, ou seja, tipo assim, eu vou começar um parágrafo lá no meio do meu texto. Então eu vou colocar ali, na primeira frase, uma espécie de ideia central que eu vou utilizar para desenvolver naquele parágrafo. Bacana? Igual no texto do Enem, você começa o seu segundo parágrafo, por exemplo, né, o D2, você fala algo do tipo assim: nesse viés é possível identificar como a negligência governamental contribui para que os cidadãos não tenham acesso à cidadania. Ponto. Então, tá vendo? Nesse parágrafo eu vou falar como é o governo que tem culpa, né, por as pessoas não terem acesso ali a alguma coisa associada à cidadania, entendeu? Claro, essa ideia é bem genérica, foi só para ilustrar para você o que seria essa topicalização. Então, às vezes, existem questões que perguntam isso, o tópico lá que o cara desenvolveu, dentro do texto existe um tópico associado a tal ideia, compreendeu? Isso é algo bastante recorrente, galerinha, dentro dos vestibulares aí. A própria concepção da paragrafação, por que o autor às vezes abriu um parágrafo maior, um parágrafo menor, de que maneira os parágrafos, quantos mais aparecem ou menos aparecem, se articulam entre si em relação ao tema central, legal? Como isso favorece e efetivamente materializa no texto a progressão e o encadeamento lógico entre as ideias, compreendeu? Isso tudo, cara, é algo extremamente importante e bastante relevante aí dentro dos textos, modelo do Enem e também de outras tipologias textuais que podem aparecer em outros vestibulares. Essas noções básicas são muito recorrentes, tá certo? Vão aparecer aí quase sempre dentro dos textos, você sempre vai ter questões, né, que englobam essas, né, enfim, aí, ideias aí dentro das provas, tá legal? Também os processos de análise do texto, os processos de argumentação, são outros elementos que podem vir a ser avaliados aí, certo? Dentro da própria proposta de uma questão dentro do Enem ou de outros vestibulares. Por exemplo, a proposta pode solicitar, a questão do Enem, que você identifique ali o argumento utilizado pelo autor, de que maneira os exemplos trazidos por ele realmente contemplaram lá uma determinada ideia, como rolou ali ou não uma relação de causa e consequência, quais foram as relações de comparação e de analogias, né? Enfim, cara, ele vai pedir para você reconhecer dentro do texto, gente, as questões que levam o autor, né, que levam o texto ali, vamos dizer, materializar mesmo, a colocar, né, dentro da proposta textual um determinado elemento que leve o leitor a compreender o texto, sacou? Então assim, o cara usou o argumento de comparação. Como esse argumento de comparação criou significado dentro daquele trecho do texto, legal? Noções de semântica, gente, também são bastante importantes. Então o que é o discurso denotativo e o discurso conotativo, como por exemplo, esse discurso conotativo pode ser utilizado dentro de poesias, dentro de textos literários,
literários, até mesmo anúncios publicitários, tirinhas, charges e etc, para criar outros significados, para gerar polissemia, até mesmo ambiguidade, quem sabe, um humor, né? Relações de sinônimos e antônimos, a questão da distorção semântica ou da adequação dela dentro do contexto. Isso é muito útil, a distorção semântica, dentro da ideia de que se criar humor, por exemplo, né? O cara distorce, deturpa um determinado sentido, ou então anúncios publicitários exploram, por exemplo, a polissemia, as ambiguidades, as intertextualidades. Isso tudo são distorções semânticas, né? Os registros das linguagens, o registro coloquial e adiloquial, por exemplo. Lembre, coloquial é aquele que a gente utiliza dentro da fala, no nosso cotidiano, no dia a dia, gírias, expressões idiomáticas, bacana? Expressões que englobam, né, gente, essa ideia de algo mais simplista, de algo que privilegia a comunicação entre duas pessoas. O discurso adiloquial, por outro lado, é o discurso que a gente vai utilizar, vai privilegiar, vai enquadrar, vai enfatizar algo mais elaborado, certo? Um texto dissertativo, um artigo de opinião, sacou? Esse é o discurso adiloquial. E a própria ordem lógica do texto, ou seja, aquelas relações de coesão, aquelas relações de coerência, certo? Aquelas relações de referencialização, sequencialização, anáfora, catáfora, sabe? Retomadas, elipses. O Enem gosta muito disso. A palavra X aqui que aparece no texto, ela se refere a qual termo que apareceu anteriormente, compreendeu? É um tipo de questãozinha que pode aparecer também na parte de interpretação. Bacana? Então isso tudo que eu te falei aqui, ó, essas noções de assunto, tema, topicalização, análise e argumentação, semântica, ordem, lógica, são, gente, as mais comuns, as mais recorrentes, aquelas que aparecem com maior frequência dentro das provas dos vestibulares, principalmente do Enem e também, é claro, de bancas mesmo de vestibular, tipo, sei lá, a Universidade Estadual do Ceará, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade lá de São Paulo, entendeu? Essas universidades assim, né? Então é bem comum mesmo você ter esse tipo de questão nas provas de língua portuguesa. Mas vamos dar uma olhada então no exemplo? Olha lá, vamos pegar aqui então primeiramente um texto, certo? Temos aqui um texto cujo título é A Épica Narrativa de Nosso Caminho Até Aqui. Escrito pelo Paulo Nogueira, era um editorial da revista Scientific American Brazil, lá de junho do ano de 2016, beleza? Então no texto, que é bem curtinho, ó, ele tem apenas 4 parágrafos, certo? Esse autor vai escrever aqui alguns elementos. Sempre que você vê um texto grande assim, não comece a ler logo o texto de cara, dê uma olhadinha nas questões, olha só. Sobre esse texto nós teremos 3 questões diferentes. A primeira delas ele fala assim, ó, o autor inicia o texto falando de nosso estranhamento quando conhecemos outros países, com seus usos e costumes. Ao fazer isso, a intenção do autor é, olha que legal essa questão, ele está perguntando qual é a intenção do autor. Ou seja, ele está cobrando algo, galera, que fica implícito no texto. Eu posso ler esse texto 1000 vezes e eu não vou identificar a intenção do cara. Legal? A intenção é algo interpretável. Ou seja, eu vou olhar essas alternativas todas aqui e em relação ao que estiver escrito dentro do texto, eu vou fazer uma relação de em relação à intenção, essa letra A, por exemplo, ela contradiz o que está escrito, não tem nada a ver, não é essa a intenção, então ela estaria errada. Por exemplo, a letra B, opa, essa é a intenção, então, entendeu? É assim que você vai fazer. Outra questão, ó, sobre esse texto, ele fala assim, na terceira linha do terceiro parágrafo, a palavrinha isso, o pronomezinho demonstrativo isso, se refere a quem? Tá vendo? É uma questão agora puramente de coesão, certo? De identificação das relações que se estabelecem na progressão do texto. Na terceira e última questão sobre esse texto, a gente vai ter o seguinte, ele fala assim, ó, quando ele afirma que nós somos quase um ponto fora da curva, o que que isso significa? Ó, essa é uma relação semântica, certo? O que que ele quis dizer com essa metáfora? Quase um ponto fora da curva. Claro, essa questão 3 e essa questão 2 estarão escritas no texto, basta ler o texto que você vai conseguir interpretar. Já a questão 1, você vai ler o texto e vai ler as alternativas, e em relação à alternativa e o texto, você vai ter que identificar se ela concorda, ou seja, é coerente, corrobora, portanto, ou se ela discorda, ou seja, é contraditória, é incoerente, portanto, tá legal? Vamos ler o texto então, ele fala assim, a épica narrativa de nosso caminho até aqui. Quando viajamos para o exterior, muitas vezes passamos pela experiência de aprender mais sobre o nosso país. Ao nos depararmos com uma realidade diferente daquela em que estamos imersos cotidianamente, o estranhamento serve de alerta. Deve haver uma razão, um motivo para que as coisas funcionem em cada lugar de um jeito. Presentes diferentes só podem resultar de passados diferentes. Essa constatação pode ser um poderoso impulso para conhecermos melhor a nossa história. Então veja, no primeiro parágrafo faz uma analogia, uma comparação, certo? A ideia de quando nós viajamos para outros países, nós percebemos que aqueles locais têm passados diferentes e, portanto, o presente, aquele momento que você está ali, é diferente do local de onde você veio, né? Certo? Porque ele teve um passado diferente. Aí ele continua.
Algo assim vem ocorrendo no campo de estudos sobre o sistema solar. O florescimento da busca de planetas extrasolares, aqueles que orbitam em torno de outras estrelas, equivaleu a dar uma espiadinha no país vizinho para ver como vivem seus habitantes. Claro que ele usa seus habitantes ali, né, entre aspas, porque é uma metáfora, né? A gente não sabe se tem habitantes lá. Os resultados são surpreendentes. Em certos sistemas, os planetas estão tão perto de suas estrelas que completam uma órbita em poucos dias. Muitos são gigantes feitos de gás, e alguns chegam a possuir mais de 6 vezes a massa e quase 7 vezes o raio de Júpiter, o grandalhão de nosso sistema. Já os nossos planetas rochosos, classe em que se enquadram Terra, Mercúrio, Vênus e Marte, parecem ser mais bem raros do que imaginávamos a princípio. A constatação de que somos quase um ponto fora da curva, pelo menos no que tange ao nosso atual estágio de conhecimento dos sistemas planetários, provocou os astrônomos a formular novas teorias para explicar como o sistema solar adquiriu sua atual configuração. Isso implica responder perguntas tais como quando se formaram os planetas gasosos, por que estão nas órbitas em que estão hoje, de que forma os planetas rochosos surgiram e etc. Nosso artigo de capa traz algumas das respostas que foram formuladas nos últimos 15 a 20 anos. Embora não sejam consensuais, teorias como o Grand Tech, o Grande Ataque e o modelo de Nice têm desfrutado de grande prestígio na comunidade astronômica e oferecem uma fascinante narrativa da cadeia de eventos que pode ter permitido o surgimento da Terra e, em última instância, da vida por aqui. Então olha que legal, ele começa o texto fazendo uma analogia de que quando nós viajamos para fora, nós tentamos entender de que forma o passado levou àquela situação que ali se encontra. A mesma ideia, a mesma analogia a gente deveria ter com o estudo dos sistemas solares, tentar entender como o passado daquele determinado sistema levou àquele presente e com isso, entender melhor a nossa própria, ideia, vida na Terra e tudo mais. Vamos dar uma olhada então na primeira questão. Ó. O autor inicia o texto falando do nosso estranhamento quando conhecemos outros países com seus usos e costumes. Ao fazer isso, qual é a intenção do autor? Então, a intenção do autor seria contrapor as características inusitadas de nosso sistema solar com o costume diferentes de outros países. Então, a intenção do cara não é contrapor as características do nosso sistema com os costumes de outros países. Seria mais contrapor as características dos países, certo? E mostrar como elas são parecidas com essas dos sistemas solares. Cada sistema solar teria sua própria característica. Então não seria essa a ideia de contrapor características do nosso sistema com a de outros países, concorda? Então a letra A está errada. Não é essa a intenção do autor. Na letra B, a intenção dele seria chamar a atenção para o fato de que as coisas funcionam em cada lugar de um jeito. Bom, de fato, as coisas funcionam em cada lugar de um jeito, mas não é essa a intenção do autor. Isso é afirmar o óbvio, concorda? A intenção do autor, mais do que isso, é mostrar como o passado diferente levou um presente diferente. Como que o planeta ter sido formado de uma forma X, a explosão lá que aconteceu de forma Y e tal, levou ele a ser daquele jeito naquele momento. E como tudo que rolou no nosso sistema solar nos levou também, à nossa realidade atual. Então a letra B também está errada, não é essa a intenção do autor. Na letra C, a intenção seria alertar para que os turistas percebam que os usos e costumes do nosso país são muito diferentes dos de outros países. Convenhamos, essa daqui é forçar a barra, na verdade. Ele nem falou de turistas e tal dentro do texto. Então a letra C, ela contradiz completamente o texto base, na verdade. Vai trazer uma informação que o cara nem falou lá, que o cara nem mencionou no texto. Isso nos leva ao fato, então, de que a resposta ou é a letra D ou é a letra E. Uma dessas duas. Vamos dar uma olhadinha primeiro então na letra D. A intenção do autor é fazer uma analogia com o comportamento científico que devemos ter para compreendermos o surgimento da Terra. De fato, essa analogia em relação aos países vizinhos é a analogia em relação aos sistemas solares vizinhos. E esse tipo de comportamento científico nos leva a compreender melhor o surgimento da vida na Terra. Legal? A última, mostrar que o sistema solar tem planetas diferentes, alguns de formação rochosa e outros de formação gasosa. De novo, assim como a letra B, ele está afirmando o óbvio aqui, não foi essa a intenção do autor, certo? Então a letra E, de fato, estaria errada, a única correta, portanto, seria a alternativa D. Tá vendo, gente? É uma questão de interpretação essa, concorda? É uma questão de identificar dentro de um texto temático alguns elementos que foram mobilizados pelo autor que levaram ele a ter uma determinada intenção. E essa intenção começa no texto a partir dessa comparação, dessa analogia que ele vai fazer no primeiro parágrafo, a partir da qual ele vai criar todo o significado, gente, que vai existir dentro do texto, Então, olha aí, a analogia
é um elemento bastante importante dentro do texto aí, dentro do significado. Tudo bem? Gente boa, bem fácil essa questão, você concorda? Claro, na hora de uma prova você com certeza levaria um pouquinho mais de tempo, talvez ali acabasse se batendo um pouquinho ali e aqui para acabar fazendo efetivamente, né, a questão. Mas fique tranquilo, tá? É uma questãozinha bem de boa, bem acessível, bem fácil. Fique tranquilo para fazê-la, tá certo? Né? Observe essas relações de sentido que se estabelecem, leia com atenção o enunciado, circule a palavrinha do enunciado, use essas palavrinhas para tentar observar como as relações de sentido se estabelecem. No caso do texto, se ele perguntou da intenção, lembre, a intenção é algo implícito, não vai estar escrita lá a intenção. Então você tem que entender como é que o texto está organizado. Ele, basicamente, nesse texto, usou uma comparação no começo para, a partir dessa analogia, dessa comparação, criar uma análise ali, certo? Criar uma estrutura, enfim, reflexiva. Vamos dar uma olhadinha na segunda questão, ó. Na segunda questão ele fala assim, na terceira linha do texto, a palavrinha isso se refere a quem? Então vamos voltar lá na terceira linha do texto, não, desculpa, na terceira linha do terceiro parágrafo do texto, certo? Então olha aí, ó, terceiro parágrafo, aqui eu tenho o primeiro parágrafo, aqui eu tenho o segundo parágrafo, aqui eu tenho o terceiro parágrafo. Na terceira linha, ó, primeira, segunda, terceira, aqui está a palavrinha isso, tá vendo? A quem que se refere a palavra isso? É isso que ele está perguntando. Veja, quando ele traz um pronome demonstrativo como esse, essa palavra a gente chama de coesão referencial anafórica, ou seja, a palavrinha isso sempre se refere a um termo anterior, não necessariamente imediatamente anterior. Pode ser que a palavrinha isso se refira à palavrinha configuração, que está logo do ladinho, mas pode ser que ela se refira a coisas que apareceram anteriormente, certo? Então, ó, você tem que tentar entender o contexto no qual essa palavra apareceu. Para isso, vamos ler dessa palavrinha aqui, ó, já os nossos planetas rochosos, até justamente o final desse outro parágrafo. Vamos ler todo esse trecho aqui então, tá certo? Que eu estou separando, para a gente entender o que essa palavra isso significa. Lá no outro parágrafo ele fala assim, ó, já os nossos planetas rochosos, classe em que se enquadram Terra, Mercúrio, Vênus e Marte, parecem ser mais bem raros do que imaginávamos a princípio. A constatação de que somos quase um ponto fora da curva, pelo menos no que tange ao nosso atual estágio de conhecimento dos sistemas planetários, provocou os astrônomos a formular novas teorias para explicar como o sistema solar adquiriu sua atual configuração. Isso implica responder perguntas, tais como quando se formaram os planetas gasosos, por que estão nas órbitas em que se encontram, de que forma os planetas rochosos surgiram e etc. Gente, o que implica responder perguntas então? Esse negócio, esse isso aqui, ó, certo, está se referindo a essa ideia, nós sermos quase um ponto fora da curva. E por que nós somos quase um ponto fora da curva? Porque nós pertencemos à classe dos planetas rochosos, ou seja, certo, são mais bem raros, né, bem mais raros do que nós imaginávamos, esses planetas rochosos. Então a palavra isso se refere a toda essa ideia, a ideia de que nós, enquanto planeta, somos da classe rochoso, que é bem raro, e que então, portanto, somos uma espécie de ponto fora da curva, não somos tão comuns assim. Em outros sistemas solares não existem tantos planetas rochosos também, tá certo? Vamos dar uma olhada então nas alternativas lá. Na terceira linha do terceiro parágrafo, a palavra isso se refere a quem? A letra A, ao florescimento da busca de planetas extrasolares. Não, não é isso não. A letra B, a gigantes feitos de gás, alguns chegando a possuir mais de 6 vezes a massa e quase 7 vezes o raio de Júpiter. De fato, ele usa os planetas gasosos para mostrar que os rochosos é que são, né, um ponto fora da curva, são mais raros e tal. Então não é aos gigantes de gás, seria aos planetas rochosos. A letra B, o ISO se refere à formulação de novas teorias para explicar como o sistema solar adquiriu a sua configuração atual. Também não, né? Não está ligado às teorias, está ligado à ideia de que os planetas rochosos são mais raros. Na letra D, a constatação de que somos quase um ponto fora da curva. Certo? Eu acho que a letra D está certa aqui, ó. Ao nosso atual estágio de conhecimento dos sistemas planetários. Também não, né? Então, gente, de fato, a letra E, a letra C, a letra B, a letra A, todas erradas. A única correta, letra D. Tá vendo? Né? Que se refere àquela ideia de que nós, enquanto planeta, pertencemos à classe aí dos planetas rochosos e, portanto, seríamos, então, quase que um ponto fora da curva. Legal? Tá vendo? Ó? Questãozinha bem fácil, né, galera? Bem acessível, bem tranquilona, do ponto de vista da interpretação. Nesse caso, era mais ligado mesmo à compreensão, certo? Do que à interpretação, né? É mais associado aqui à ideia de compreender o contexto ali do texto. Vamos dar uma olhadinha agora na terceira questão. Essa daqui não vai nem precisar voltar no texto, olha só. Ele fala assim, o que significa então ser um ponto fora da curva? Ser rochoso, ser gasoso, levar poucos dias para completar a órbita, orbitar em torno de uma estrela diferente do Sol ou estar em um estágio pouco avançado de conhecimento de sistemas planetários? Ah, essa daqui é fácil, né? Olha aí, ó. Ele falou no texto. O que é um planeta, um ponto fora da curva? É um planeta rochoso. É um planeta que não tem
muita difusão, digamos assim, dentro dos sistemas extrasolares, certo? Então a letra A seria a resposta correta aqui, ó, ser um planeta rochoso. Não é ser gasoso, não é levar poucos dias, não tem a ver com orbitar em torno de uma outra estrela, nem, portanto, estar em um estágio pouco avançado. Significa ser um planeta rochoso, beleza? Gente, essas três questõezinhas que se referiam ao mesmo texto, elas são bem simples, concordemos. São questões bem acessíveis, nem um pouco difíceis, que englobam basicamente a ideia de você estar preparado para identificar um determinado texto e a partir dele conseguir entender, né, as relações de sentido que se estabelecem, bacana, em relação à implicitude, explicitude, texto temático, texto figurativo e tudo mais, tá legal? Nesse contexto, portanto, fica bem fácil de identificar como essas questões aparecem, bacana? Vamos dar uma olhadinha agora num outro texto aqui, certo? Olha só, a gente tem um texto aqui um pouquinho menor, cujo título é TV a serviço da tecnologia e do racismo, escrito por uma tal de Joyce Beff para o jornal Le Monde Diplomatique Brasil, no mês de junho do ano de 2017, legal? Então assim, ó, com base nesse texto, ele vai fazer uma pergunta aqui, ele vai falar assim, ó, com relação à palavra sobras, citada na última frase do texto, é correto afirmar que ela se refere a quem? Então, tá vendo? Nesse caso, de novo, ele pegou uma palavra e está usando essa palavra para tentar fazer você entender ali qual é o referente, ou seja, qual é o elemento que aparece antes lá, certo? Que vai, de alguma forma, ter essa ligação ali de sentido, né? Com essa palavrinha anterior, beleza? Então, esse é o sentido aí, legal, dessa questão. Então, bora lá, vamos dar uma olhadinha a quem é que se refere a palavra sobras. Para isso, a gente vai precisar ler o texto. Então, vamos ler o texto lá. Ele fala assim, TV a serviço da tecnologia e do racismo. Os meios de comunicação, todos eles, têm sido o braço direito e esquerdo da propagação das tecnologias da estrutura racista. Isso é uma verdade que se pode confirmar com absoluta facilidade em todos os veículos de comunicação disponíveis, em especial a televisão. O poderoso e influente jornalista Assis Chateaubriand foi o responsável pela primeira transmissão televisiva no Brasil em 18 de setembro de 1950, pela TV Tupi em São Paulo. No ano seguinte, seria a vez do Rio de Janeiro ser contemplado com essa novíssima ferramenta viabilizada por recursos importados dos Estados Unidos. O Brasil, então, passou a ser o quarto país do mundo a operar esse tipo de veículo, ficando atrás apenas da Inglaterra, França e dos próprios Estados Unidos. O país, né, o Brasil, seguia pouco mais de meio século da pós-abolição. Uma pós-abolição que ora tentava se livrar das sobras humanas, cuja exploração explícita já não era mais permitida pela lei, ora se valia da fragilidade dessas sobras vivas para prosseguir com os acúmulos de riqueza construída à custa da exploração histórica e não reparada. É um texto, portanto, crítico, né, gente, que fala, infelizmente, da perpetuação do racismo, inclusive dentro do ambiente televisivo, muito tempo depois já, infelizmente, né, enfim, ali da abolição já ter acontecido. A abolição essa que demorou muito, né, gente, para acontecer, infelizmente também, né, acontece só lá em 88, imagine, 1888. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha de novo no enunciado. Com relação à palavra sobras, que é citada na última frase do texto, é correto afirmar que ela se refere a quem? Então, ó, a palavra que aparece na última frase do texto é essa daqui, ó, sobras vivas, né? Essa palavra aqui, ó. E ele fala que essa palavra se refere à palavra anterior aqui, ó, sobras humanas. E essas duas palavras, basicamente, têm a ver com a ideia da pós-abolição, ou seja, se refere às pessoas que, infelizmente, eram vistas, né, gente, eram entendidas, eram analisadas, eram literalmente interpretadas, certo? Como se fossem dispensáveis, como se fossem, né, sobras, literalmente, certo? Como diz a Carolina Maria de Jesus lá no Quarto de Despejo, situações ligadas ao despejo mesmo, certo? Né? Pessoas despejadas, pessoas desprovidas de humanidade e tal. Infelizmente, uma visão que ainda é, né, gente, perpetuada aí. Vamos dar uma olhada então nas alternativas, ó. Essa palavra se refere aos recursos humanos da televisão, aos negros pós-abolição, à sociedade manipulada pela televisão, aos profissionais da tecnologia televisiva ou aos líderes abolicionistas? Bom, olhando para o texto, não dá para dizer que são os recursos humanos da televisão, né? Porque nesses recursos humanos existiriam os brancos lá e tal, que não são necessariamente as pessoas que, certo, sofrem com essa marginalização. Não seria também a sociedade manipulada pela televisão, muito menos aos profissionais da tecnologia. Então vai sobrar essas duas, líderes abolicionistas ou negros pós-abolição. Mas ele não cita líderes abolicionistas dentro do texto, então só sobra mesmo a letra B, negros pós-abolição, né, gente? Essa seria, certo, a resposta, né, certa e adequada em relação a esse contexto. Bacana? Seriam esses indivíduos, infelizmente, que vivenciariam, certo, essa visão de que eles são sobras, né, do que tem que colocar esse cara aqui porque ele, né, enfim, né, representa ali a questão da inclusão e tal, sabe? Essa ideia, infelizmente, ainda muito difundida no Brasil aí também. Bom,
Essas 4 questões, eu quero crer, foram suficientes para que nós tenhamos, para que nós tivéssemos, né, enfim, perdão, acesso a essa visão de como as provas cobram efetivamente o que é um texto temático, um texto figurativo, questões ligadas à interpretação, noções de fonologia, noções de ortografia, noções de morfologia, noções de compreensão, de interpretação, de semântica e assim por diante. São questões fáceis. No geral, são questões bastante acessíveis, porém, você costuma demorar um pouco para fazê-las, porque como você percebeu aqui, você precisa ler o texto, você precisa entender o contexto, você precisa fazer relações de sentido, não é verdade? Então, assim, fazer 2, 3, 4 questões, ok, você vai acertar provavelmente todas elas e vai fazê-las num ritmo ali legal, conseguindo acertá-las e também não perdendo, entre aspas, tanto tempo para resolvê-las. Porém, na prova do Enem, a prova do Enem é uma maratona, não é verdade? É mais um teste ali, né, de você conseguir se manter vivo até o final da prova, é mais uma espécie de maratona mesmo, do que necessariamente uma prova que avalia os teus conhecimentos, não é mesmo? Então, nesse contexto do Enem, é muito mais difícil, certo? Você conseguir se manter concentrado nas 45 questões, certo? Do que necessariamente, né, enfim, nessas outras. Então, a prova do Enem, ela trabalha muito mais isso mesmo, um teste de esforço ali, sacou? Você precisa, né, enfim, se manter ativo. Por isso, faça assim, faça algumas questões de linguagens, dá uma olhadinha na redação, faz outra coisa, depois volta, entendeu? Não fica nessa de fazer todas as questões de uma vez, tá bom? Aí você com certeza vai conseguir ter um índice de acertos maior e conseguir identificar aí todas as alternativas adequadas e corretas. Beleza? Então é isso aí, gente. Terminamos mais uma aulinha aqui sobre interpretação de textos nesse encontro de hoje. Fechou então aí, meu nobre, minha querida aulinha. Muito obrigado aí pela sua presença, pela sua audiência. Espero que você entre aí nas redes sociais se tiver qualquer dúvida para entrar em contato comigo aí também. Se você tiver com qualquer tipo de comentário para fazer, fique totalmente à vontade também para nos encontrar, tá legal? Muito obrigado então. A gente se vê no próximo encontro. Até lá. Tchau.